Tá solteira por quê? Se você já tem eu, que oro por você, meu amor é só seu. Deus já preparou tudo, eu já entrei no manto. Vou orar por você, tô até jejuando. Lembra daquele direct que eu te mandei? Você visualizou? E aqueles românticos que eu te enviei. Já era pra você estar aqui, mas decidiu fugir. Mas eu vou te conquistar. E uma aliança no seu dedo eu vou colocar. Vou vazar, eu já financiei a casa. Tô crendo, os 12 filhos já tô vendo. Correndo pela casa. Pela fé eu vou crer que já aconteceu. Eu vou profetizar, a gente vai casar. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, clica no link da descrição aqui embaixo e bora comentar da melhor música de 2023, assim, disparada. O apelo, né, vamos dizer, o sonho do menino bom, do cara que só quer casar, ele quer encontrar aquela parceira ideal, né, dentro, no caso da igreja, pelo que é na dinâmica da música ali e tal, né, então aquela parceira bacana, porém, ela tá fugindo, ela não responde o direct, né? Aparentemente ela não tem interesse, mas ele vai dar um jeito, ele vai conseguir conquistá-la, né? Talvez não agora, talvez mais pra frente, né? Depois de tudo o que acontecer na vida dela. Enfim, mas em todo caso, vai acontecer, vai dar certo, uma hora você vai brilhar, né? Bom, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que quando eu vejo figuras como essas, assim, claro que eles estão brincando, fazendo uma música ali e tal, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, como todas, né? Então, quando a gente fala desse sentimento, né, que tem principalmente nessas figuras, nos meninos bons, né, que são os caras que, né, muitas das vezes, óbvio, ninguém é 100% bom, ninguém é, nossa, né? Algumas gostam de falar essa coisa, o cara é legal, ele tá fingindo que é legal para não sei o quê. Mais ou menos. Ele simplesmente aprendeu a vida inteira dele a ser daquele jeito, tá? Então é óbvio que passa na cabeça dele sentimentos negativos, é óbvio que, né, ele tem alguns momentos de instabilidade, mas de modo geral ele é sim um cara legal, ele é sim um menino bom. Então, na verdade, eu até toda vez que eu escuto essas coisas, eu sinto que é muito mais uma desculpa do que propriamente uma realidade, né? É uma desculpa do tipo, eu não tenho interesse nessa pessoa, seja pelo comportamento, seja pelo visual, né, e tal. Algum motivo leva a essa a moça que ele está interessado ali e tal, a não vê-lo como um emocionante, como interessante, enfim, N motivos aí eu posso adicionar, né, na dinâmica e explicar por que caras como esses do vídeo não costumam ter um apelo tão grande, né? Uns ali um pouco mais, outros um pouco menos, óbvio, mas em geral, certo? Dito tudo isso, por que é tão importante então o cara que ele é uma pessoa bacana, que ele aprendeu a vida inteira a ser respeitoso, carinhoso, né? Ser bacana, mandar um rios romântico, não sei o quê. Por que é tão importante que esse cara entenda o conteúdo que é transmitido aqui nesse canal, tá? Eu acho que muitos de nós já tivemos esse menino bom, né, dentro de cada um aqui, a maioria pelo menos. Eu sou um exemplo desse tipo, tá? Não que eu tenha esse nível, nunca tive esse nível no sentido até mesmo religioso e tal. Esse aspecto não faz parte da minha vida, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, tá? Eu vou até usar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Houve um momento na minha vida que eu tava com um rapaz, era um amigo ali da escola e tal, e ele relatou, né, que tocava bateria na banda lá da igreja dele, não sei o que. Eu falei, nossa, que bacana, que legal e tal, né? E aí o que aconteceu? Num belo dia eu tava conversando com ele, eu comentei que eu tava com um pouco de insônia e tal.
né? E ele decidiu, vai lá em casa, não sei o que, vamos conversar e tal. Eu fui na casa dele normal, ok. Essa era até então o convite. Chegando lá, eu me deparei com toda uma construção ali já, várias pessoas, pastores, etc. Tudo lá na casa dele. E ele iria tocar na banda da igreja, e eles iam fazer uma espécie de culto ali e tal. Só que esse culto ele era meio que programado para mim, por incrível que pareça. O pastor já sabia que eu tava com insônia, que não sei o que, já começou a falar um monte de coisa. Ou seja, né, basicamente ele mentiu sobre o teor do ambiente e tal, para que eu fosse levado à igreja dele. Você percebe? Ou seja, essa dinâmica ela acontece. E por que eu falei sobre isso? Para falar sobre o que veio depois. Porque até então eu estava super tranquilo na minha ali, no ambiente e tal, ok, beleza, vida que segue. Terminou o evento, eu falei, beleza, então agora eu vou embora para casa, né? Só que ainda ficou mais um tempo, tinha uma moça muito bonita lá, aí começou a conversar, eu com a moça, eles estavam ali juntos e tal. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Esses ambientes, eles muitas vezes levam caras a permanecer ali e tal, por conta da esperança, da expectativa de que ele vai ter alguma chance com as moças que estão naquele local, porque querendo ou não, é um ambiente diferente. Aí você pensa que esse ambiente ele é um pouco mais blindado dos assuntos externos e tal. Você vive uma situação nova. Então, eu vivi muito pouco isso porque eu não permanecia ali e tal. Mas mesmo esse pouco já me deu um alerta na cabeça do tipo, nossa, se eu continuar vindo aqui, eu posso continuar conversando com essa moça e quem sabe lá na frente. Você percebe que eu acho que esse aspecto é muito importante para... Então, você vê, sei lá, encontro de jovens, você vê no seu... Então, você tem uma série de coisas que levam alguns caras a permanecer firmes e fortes naquele propósito, naquele objetivo, muito em função de tentar ter ali a vida dos sonhos dele, com uma moça bonitinha da igreja, bacana, que, entendeu? Pode acontecer? Claro que pode. Facilita até, se for ver, né? Você está num ambiente um pouco mais fechado mesmo. Mas você não pode esquecer que do mesmo modo que eu acabei de falar, que o menino bom, o cara legal, ele tem pensamentos negativos e tal, a mocinha da igreja também. A mocinha da igreja ela também está suscetível ali, ao invés de responder você no direct, ela pode responder um cara que é muito mais interessante, que às vezes nem é do mesmo ambiente que vocês, tá? E que ela vai poder viver uma emoção nova, né? Uma nova experiência, tá? Isso é importante para elas, para nós também, mas elas valorizam mais esses aspectos. Então, você vê, de modo geral, não tem muito escapatória. Se você não entender a dinâmica dos relacionamentos, você não entender todas essas etapas aí, você vai acabar ficando preso, né? Num ideal que muitas vezes você não vai atingir, você não vai conseguir. E mesmo que consiga, né, como eu dei o exemplo agora, tem casais ali e tal, que são formados dentro desses ambientes, que ficam ali a vida inteira juntos e tal, mas mesmo nesses exemplos, às vezes pode acontecer de ser um relacionamento muito mais frio e distante do que você tinha de expectativa quando estava lá compondo as musiquinhas e falando sobre, né? Então, todo aquele sonho, aquele ideal, pode ser que no fim seja apenas um acordo interessante, um relacionamento ali estável, tranquilo, e isso é basicamente isso que a maioria dos que estão nesse ambiente conseguem, tá? No máximo, tá bom? Então, enfim, vai de cada um também, né? Cada um tem que ter a sua expectativa e entender o que é sonho e o que é realidade, certo? E aí vai de cada um, tá bom? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.